Nesse vídeo, eu vou resolver as 5 questões da prova da Guarda Civil Municipal do município de Guarulhos, uma prova da Banca Vunesp. Eu vou tentar resolver da maneira mais fácil que eu encontrar para cada uma dessas questões. Porém, às vezes a maneira mais fácil para mim não é a mais fácil para você. De qualquer forma, em todas as questões, eu vou tentar te falar qual é o conteúdo abordado nessa questão e os vídeos que você vai poder buscar aqui mesmo no canal para tentar tirar suas dúvidas. De qualquer forma, se você vai fazer uma prova para Guarda Civil e você achar que essa prova está difícil, estude alguns conteúdos e depois faça a prova de novo, para você perceber se a prova continua difícil ou se já tem um ou outro conteúdo ali que você já está dominando mais e a prova está se tornando mais fácil. Primeira questão. Das 30 vagas disponíveis no estacionamento de uma repartição pública, 60% têm sido ocupadas diariamente pelos funcionários que vão ao trabalho dirigindo seus próprios carros. Se metade desses funcionários deixar de ir de carro para o trabalho, o número de vagas ocupadas diariamente pelos funcionários que vão ao trabalho dirigindo seus próprios carros será igual a. Então, já tem uma ideia, está falando de carro e estacionamento, mas agora eu vou atrás das informações que me interessam. Eu sei que tem 30 vagas e que 60% estão ocupadas por pessoas que vão de carro. Então, eu tenho 30, eu vou descobrir quantas que estão ocupadas por pessoas que vão de carro. 60% de 30. 60% eu posso escrever assim, ó. 60% de 30. Ok? Mas na hora que a gente for calcular, a gente vai trocar esse D por uma multiplicação. Eu vou usar o pontinho aqui para multiplicação. E agora, eu vou tentar fazer essa conta de cabeça com você. O que eu vou fazer? Eu vou dividir 30 por 10, vai ficar só o 3. E divido 100 por 10, fica o 10. Vai ter gente que só corta o zero, tá? Agora eu vou dividir 60 por 10, fica o 6. E divido 10 por 10, fica 1. E agora eu vou multiplicar esses números que sobraram. Numerador, eu tenho 6 e tenho 3. Então, eu tenho 18. E no denominador, eu tenho 1. E aqui nesse 30 não tem nada, é 1 também. Então, ficou 1 vezes 1, 1. O que significa esse 18? 18 é a quantidade de vagas ocupadas. Foi isso que eu calculei. Agora, eu vou voltar no enunciado. Se metade desses funcionários deixar de ir de carro, hoje eu tenho 18 funcionários que vão de carro, metade vai deixar de ir de carro. Então, metade de 18, 9 pessoas, vou trocar a caneta aqui, vão, sei lá, vão sem carro, vou pôr aqui, sem carro. Se metade desses funcionários deixar de ir de carro, 9 vão sem carro, o número de vagas ocupadas diariamente será o quê? Eu tenho 18 vagas ocupadas, 9 vão ficar livres. Então, eu vou ter 9 vagas ocupadas, portanto, T. Bom, achou difícil? O que você vai estudar? O que tem aqui nesse conteúdo? Porcentagem. Resolução de problemas por porcentagem, tá? Tem aqui no canal vários vídeos que eu resolvo a porcentagem por meio de regra de 3. Mas esse aqui é a porcentagem mais simples, nem precisei de regra de 3, tá? Então, conteúdo a ser estudado para resolver essa questão, porcentagem. Próxima questão. Nessa questão, o autor tentou usar um tema mais próximo de quem é candidato do concurso da Guarda Civil. Não sei exatamente como funciona, mas vou tentar dar o meu melhor aqui. A tabela a seguir apresenta os valores aproximados de energia de alguns tipos de munição. Então, tem ali ponto 22 a 155 joules, ponto 380 a 260. Com base nessas informações, é correto afirmar que, e aí ele compara, mas não tem um cálculo que eu possa fazer antes para depois procurar a resposta certa. Eu vou ter que ir item a item. Não é uma coisa muito comum nos concursos da Vunesp, mas vamos lá. Item a item. Está dizendo que a ponto 380 possui exatamente 95 joules a mais
que é a ponto 22. Então, isso significa que se eu pegar a energia da ponto 380, que é 260, e tirar a energia da ponto 22, que é 155, tá dizendo que isso aqui vai dar 95. Eu não sei se dá. Se der 95, ok, essa é a resposta certa. Se não der, vamos para o próximo item. E não vai dar. Então, nós vamos para o próximo item. Isso aqui tá errado. B. Tá dizendo que a 9 milímetros tem energia superior ao triplo da ponto 22. A 9 milímetros é 460. Diz que isso aqui é maior, porque é superior, esse símbolo é maior, que o triplo da ponto 22. Triplo 3 vezes. E ponto 22, 155. Vou fazer essa conta aqui e dá 465, tá? E aí? 460 é maior que 465? Não. Então, tá errado. C. A ponto 40 tem energia correspondente a exatamente 2 vezes e meia a da ponto 380. Ponto 40 é 650. Tá falando que 650 é igual a 2 vezes e meia vezes a da 380, 260. Se isso aqui for verdade, tá certo. Então, eu preciso multiplicar 2,5 por 260. Tá. Como essa conta aí tem uma vírgulazinha, eu vou fazer aqui pra gente, tá? Vou fazer 260 vezes 2,5. Na multiplicação de decimais, você não precisa se preocupar com a vírgula por enquanto, tá? Só no final. Então, vamos lá. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 6, 30. Por 3. 5 vezes 2, 10. E 3, 13. Agora o 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 2, 4. E 1, 5. Agora eu vou juntar tudo aqui. 0, 0, 5, 6. Agora eu vou observar a vírgula. Eu tinha uma casa depois da vírgula, porque em cima não tem. Então, eu vou deixar uma casa depois da vírgula. Minha resposta é 650. Então, ele está dizendo que 650 é igual a 650. Beleza, tá certo. Resposta C. Eu vou montar a letra D e a E para que você depois não tenha dúvidas. D. A ponto 45 tem energia correspondente a 4 vezes e meia a ponto 22. Então, ele está dizendo que a ponto 45, que é 730, é igual a 4 vezes e meia vezes a ponto 22, que é 155. Se der certo a conta, seria essa, mas eu já sei que não vai dar certo não, tá? E a última alternativa, a ponto 40 possui exatamente 120 a menos que a ponto 45. Então, se eu pegar a ponto 40, 650, e tirar esse 120, tá dizendo ali que eu vou encontrar a ponto 45, que é 730. Eu vou pôr uma interrogação aqui porque eu não sei se é verdade, né? Que também eu não sabia se era verdade. E descobri que tá errado aqui e tá errado aqui. Ok? Dúvidas. Essa é uma questão que tem uma tabela, mas o conteúdo em si não é bem a tabela. É operações com números racionais, tá? Números racionais, números que tem vírgula, tá? Mas eles podem ser positivos e negativos. Aqui só tinha positivos. Então, se você, principalmente a divisão, tá? Se você esqueceu como é que faz a divisão, a gente tem vídeo aqui no canal só sobre isso, tá? E aproveita, tem uma playlist chamada Lembretes. Nessa playlist, eu trago conteúdos básicos realmente que podem te ajudar no processo de operação, assim, de resolução da questão. Vamos lá. Próxima questão. Essa é uma questão
que apresenta ângulos. Não é um conteúdo muito comum, tá? Nas provas. Mas aqui temos, então vamos resolver, tá? E é importante, conteúdo de ângulo está mais relacionado à geometria. Então, às vezes, aparece no edital geometria, formas, figuras, aparece às vezes volume, tá lá. Mas nesse caso aqui específico, o conteúdo, apesar de ter retângulos ali, é ângulo, tá? Vamos lá. Para monitoramento de um salão de forma retangular, foram instaladas inicialmente as câmeras A e B. Elas estão aqui, ó. Com ângulos de visão 72 e 63, respectivamente posicionados conforme representado fora de escala na figura 1, cobrindo as regiões sombreadas dessa figura. Ok. Contudo, para que a área do salão pudesse ser totalmente coberta pelo sistema de monitoramento, deverá ser instalada uma terceira câmera C, aqui, posicionada de acordo com a figura 2 fora de escala, cobrindo a região sombreada. Ok. Baseado no fato de que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus, o responsável pela instalação da câmera conclui que a câmera C deve ser o ângulo de visão de medida alfa igual a... Bom, falei que era ângulos, mas o enunciado deu uma dica importante aqui, ó. A soma dos ângulos de um triângulo é igual a 180 graus. Mas tem também uma outra informação que não está aqui, mas está na primeira linha do enunciado. O salão tem forma retangular. Se o salão tem uma forma retangular, essa informação me diz que estes ângulos aqui medem 90 graus. Eu vou precisar dessa informação. Agora, eu vou dividir essa figura em triângulos. Eu tenho 2 triângulos para a gente observar. Um deles é esse aqui, assim. Aqui é 90. Esse ângulo que eu vou pintar aqui é 72. E o outro triângulo é esse aqui, sim. Aqui também é 90 graus. E esse ângulo aqui é 63. Esses 2 triângulos eu extraí da primeira figura. E vou descobrir quanto mede esse aqui e esse aqui, ok? Vou chamar esse pequeno de x e esse pequenininho aqui de y. A informação denunciada agora que eu vou usar é essa aqui. A soma é 180, então eu tenho um ângulo x, que eu não sei quanto mede, mais um ângulo que mede 90, mais um ângulo que mede 72, e isso aqui tem que dar 180. Se eu resolver isso aqui, eu vou achar o valor de x, tá? Então, eu vou descobrir x é igual a 180, cuidado com o sinal, menos 90, menos 72. Então, x é igual a 18. Agora, eu vou repetir o processo para achar o valor de y. Y mais 63 mais 90 é igual a 180. Como eu acho o y? Passa tudo para o outro lado. 180 menos 63, cuidado com o sinal, menos 90. Então, y vai ser igual a 27, tá? Então, agora, nós vamos analisar essa terceira câmera, esse terceiro ângulo, mas eu vou fazer um novo desenho para você. Aqui tá o canto que eles vão colocar essa câmera C. Tava assim o desenho. Existe um ângulo aqui que eu acabei de descobrir a medida dele, 18. Existe um ângulo aqui que eu acabei de descobrir que mede 27. Mas olha só,
Esse desenho que eu acabei de fazer não é um canto do salão. Se ele é um canto do salão, esses 3 ângulos juntos somam 90. E esse ângulo aqui do meio é o ângulo alfa. Então, o que eu posso dizer? Que 18 mais o ângulo alfa mais o 27, isso aqui tudo vai dar 90. Para eu descobrir a medida do ângulo alfa, esse alfa ficou melhor, é igual a 90 menos 27 menos 18. Então, o alfa mede 45. Ok? Conteúdos daqui. Nós usamos soma dos ângulos internos de um triângulo. Características do retângulo, porque o retângulo tem ângulos retos e não é só o retângulo, tá? Quadrado também teria todos os ângulos retos. E nós utilizamos também equação, porque esse processo aqui, ó, envolve equação. Então, se tua dúvida foi no sinal e tal, é equação que você precisa estudar. Ok? Faltam 2 questões. Vamos lá. Um guarda civil municipal dispõe de certa quantidade X de cartuchos que devem ser guardados em caixas. Se forem colocados 20 cartuchos por caixas, serão necessários 3 caixas a mais do que seriam necessários se fossem colocados 30 cartuchos por caixa. Sim, né? Se eu colocar uma quantidade menor, eu vou precisar de mais caixas. Não sobrando cartuchos fora das caixas em ambos os casos. Então, descobrindo X, que é o número de caixas, né? Não, de cartuchos. X é a quantidade de cartuchos. Então, descobrindo X, é correto afirmar que se os X cartuchos fossem colocados em caixas com 45 cartuchos cada, seriam necessárias tantas caixas. Bom, o enunciado diz que pode colocar em caixas de 30 ou caixas de 20. Mas se eu colocar em caixas de 30, vou pensar nas caixas de 30, tá? Vou anotar aqui, ó, caixas com 30. E pense comigo. Se eu usar uma caixa, quantos cartuchos eu vou ter? 30. Se eu usar 2 caixas, quantos cartuchos? 60. Se eu usar 3 caixas, 90. 4 caixas, 120. 5 caixas, 150. 6 caixas, 180. E vai caber os 7 aqui, tá? 7 caixas, 210. Mas ele diz que eu também posso ter caixas com 20. O problema é que quando eu uso caixas com 20, eu tenho que usar sempre caixas, 3 caixas a mais, não é isso? Então, serão necessárias 3 caixas a mais do que seriam se fossem colocados 30 cartuchos por caixa. Então, em vez de usar uma caixa, eu vou ter que usar 4 caixas. Porque são 3 a mais. E se eu uso 4 caixas, com 20 cada uma, quantas eu tenho? 80. Veja que em uma situação eu tinha 30, na outra eu tinha 80, são quantidades diferentes. E isso significa que ia sobrar em um caso ou outro. Então, não é essa quantidade. Agora, pensa comigo. Se eu usei 2 caixas e guardei 60, se eu usei 2 caixas, quantas caixas eu vou ter que usar agora? 3 caixas a mais? 5. E 5 caixas desse tipo aqui eu vou usar 100.
Deu a mesma quantidade? Não, aqui eu tenho 60 e aqui eu tenho 100. Mas se eu usei 3 caixas de 30, com 3 caixas de 30 eu uso 6 aqui. 3 caixas de 30 deu 90, mas 6 caixas com 20, já tenho 120 unidades. Não deu a mesma quantidade. Então, não é isso. Agora, se eu usei 4 caixas, eu vou usar 7 aqui. Vai dar 140. E veja que 4 caixas 120 é diferente de 140. Não dá? Então, vou usar mais uma caixa, né? Vamos lá. Vou pegar aqui agora 5 caixas, com mais 3, 8 caixas. 8 vezes 2, 160. Também não deu a mesma quantidade. Então, mais uma caixa. Vamos lá. 9 é como se eu usasse 6 do lado de cá, tá? 9 vezes 2, 180. Opa, olha aqui. Para ficar mais claro para você. Ó, se eu usei 6 caixas, eu consegui guardar 180 munições, né? Cartuchos. E se eu usei 9 caixas desse tipo aqui, eu consegui também guardar os 180. E lá falava que a gente poderia guardar e que um deles tinha que 3 caixas a mais. E no verdinho eu tenho 3 caixas a mais. Então, é essa quantidade de cartucho que eu tenho, 180. Agora, olha a pergunta do enunciado. Quero caixas com 45. Se eu tenho 180 cartuchos, quantas caixas com 45 eu vou usar? É só calcular 180 divididos por 45. E se eu fizer essa conta aqui, eu descubro que são 4. Você vai me dizer qual conteúdo que está aqui. Vou te falar de uma maneira bem genérica, resolução de problemas. Acho que é resolução de problemas. Talvez tenha uma outra saída mais fácil que essa, mas eu achei que fazendo esse desenho até chegar no 180 ia ser mais simples, tá? Operações com números naturais. Também utilizamos aqui, inclusive, divisão, tá? Então, eu não tenho, assim, eu acho que é raciocínio mesmo, resolução de problemas, e você vê que eu fiz um esquema que funcionou bem, tá? Pode ser desse jeito. E para fechar, última questão. Essa prova tinha só 5 questões. A tabela a seguir apresenta os números de roubos por mês registrados junto à polícia de certa cidade durante o primeiro semestre de 2021. Calculando a média aritmética simples, então o conteúdo está aqui, ó. Média aritmética. Dos números de roubos registrados por mês, a partir dos valores apresentados na tabela, para o período de janeiro a junho, obtemos o valor médio de... Como é que eu calculo a média? Lembra da tua média escolar? Na tua média escolar, você somava todos os valores que você tinha, todas as suas notas, e dividia pela quantidade. Então, eu vou somar, ele quer a média de janeiro a junho. Então, a gente soma todos os valores de janeiro a junho. E divide pela quantidade. 6. Posso dividir antes? Não, de jeito nenhum. Então, você vai somar tudo. Vou te dar uma colinha aqui. 1.680 divididos por 6, que isso aqui é igual a 280. Conteúdo abordado aqui, média. Mas para chegar na média, o que a gente fez? Um cálculo, uma operação com números naturais. Ok? Bons estudos para você.